Olá, mais uma vez, nós de novo. Espero que estejam todos bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver a assistir-nos, a ver o vídeo. Desta vez, nós estamos aqui para falar sobre o Espírito Santo. Okay. Nós queremos partilhar alguma coisa sobre o Espírito Santo. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas a falarem de Espírito Santo. Muito renga, né? Como muitas pessoas falam. Então, muitos sabemos que o Espírito Santo é esta pessoa que foi deixada conosco, segundo o livro de Efésios. Ele é o selo de Deus em nós, não é? Então, esse é o nosso tema do Espírito Santo. Eu vou começar recordando a vocês de Gênesis, no início. O que a Bíblia diz que no princípio a terra vazia sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é? Então, o Espírito de Deus, ele estava lá no início. Assim como o livro de Provérbios diz que a sabedoria estava lá. Recordem-se, Provérbios, vamos ler Provérbios a partir de 7, 8, 9 a 10. Diz, é Provérbios 8 ou 7, que diz que a sabedoria estava lá. Antes que Deus separasse as águas, a sabedoria estava lá. Antes de Deus colocasse os limites do mar, a sabedoria estava lá. E quando a gente volta para Gênesis, a gente percebe que o Espírito Santo estava lá. Antes de haver nada, quando era um vazio, era só um vão, era só água, não havia terra firme, o Espírito Santo estava lá. Ele estava lá à espera da palavra de Deus. E depois Deus disse, haja, haja. O Espírito Santo é aquela pessoa que trouxe o invisível, o inexistente à existência. O Espírito Santo é aquela pessoa que estava lá, pronto para fazer acontecer. O Espírito Santo é o poder de Deus, ele mesmo. O Espírito Santo é uma pessoa. Apesar de ser um espírito, ele é uma pessoa. Aleluia. Aleluia. Ele estava lá no início. Ele é que trouxe a luz à existência. Ele é que fez o sol se tornar sol. Ele é que fez a lua se tornar lua. Ele é que fez tudo quanto você vê de matéria. Ele estava lá. E hoje esse mesmo Espírito vive dentro de você com o mesmo poder, na mesma intensidade. Ele não mudou, é o mesmo, mas ele hoje em dia já não está só com Deus, vive dentro de você. Esse é o Espírito Santo que você carrega. Se você é nascido de novo, se você já aceitou a Jesus e você tem um selo do Espírito Santo, esse Espírito Santo é que está dentro de você. Aquele que estava em Gênesis, aquele que esperava a palavra de Deus para fazer a coisa acontecer. Esse é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não sei se você percebe. Então, hoje, vamos falar dessa pessoa que está dentro de você. Como é que você pode ter uma relação com esta pessoa? Lembra-se que a Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso confortador, é o nosso poder. Efésios 1:20 diz que ele está dentro de nós e ele
é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos em oração e pensamos no nosso pensamento. Esse é o Espírito Santo. Efésios ainda diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte, esse habita em si. Esse é o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Não, a verdade é uma. É que nós caminhamos, nós fazemos tudo quanto é atividade dentro de um poder que em algum momento nós não percebemos. Tem pessoas, minha esposa, que dizem: epá, eu estava para tomar uma decisão, mas o meu coração falou comigo, me instruiu. Na verdade, o seu coração não fala. Amém. Na verdade, quem fala consigo é a pessoa do Espírito Santo em si. Sendo crente, sendo aquela pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, aquilo que era rotina satânica e diabólica é paralisada e começa a mover de Deus em nossas vidas. O que significa que aquilo que a minha esposa estava a dizer, o Espírito Santo nos faz pessoas diferentes no meio de muita gente. É aquele que, quando você está no meio de uma situação YX, que se calhar uma necessidade de você tirar uma palavra torta, ele ministra para si, diz: fala calmo, fala isto. Quando estás no meio a uma situação muito, mas muito grave, ele traz calma para si. É a mesma entidade que quando você, em algum momento, para alguns que não sabiam, você quando está a orar, de repente começa a sentir uma presença, é o Espírito Santo na sua vida. Em algum momento nós dissemos assim: eu tive um sonho, mas aquele sonho foi tão real. Eu sonhei, eu estava a fazer uma coisa. Na verdade, quando você dorme, a pessoa do Espírito Santo em ti começa a trabalhar, faz as atividades que você, se calhar, poderia fazer, mas como Deus colocou essa oportunidade para ti de repousar, ele é uma pessoa ativa em todos os momentos. Nota que ele não se cansa, ele tem muita paciência. Muitos de nós já saímos, já caímos, muitos de nós já abandonamos o templo de Deus, mas o que ele faz? Ele volta a ativar aquela sede, ele volta a ativar alguma coisa interessante na nossa vida e volta a nos puxar. E eu sei, eu sinto que você que está em linha, você que está a nos acompanhar, o Espírito Santo vai te restaurar. É o mesmo Espírito, my God, é o mesmo Espírito que controlou a terra quando a terra sofreu uma explosão por causa da queda de Lúcifer. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte para a glória. É o mesmo Espírito que rege a atmosfera terrestre. E esse Espírito está dentro de ti, está dentro da minha vida. É o mesmo Espírito que nos faz agir de uma forma diferente. Então nós vemos nesta hora te convidar a abrir o seu coração, deixar que Deus possa ministrar fortemente, porque o Espírito Santo quer trabalhar. É a entidade que Deus disse: desça para a terra, vai cuidar da terra. Eles vão te receber, alguns vão falar em línguas estranhas, Amen. Alguns vão ter visões, alguns vão sentir coisas no seu corpo a se mover, algumas coisas sobrenaturais vão acontecer. Serão sinais que você está neles. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir o seu coração, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre ti. Certamente que te ungiu, me ungiu para pregar a boa nova. Oh my God, sem limite. Esse é o Espírito Santo. Vou ler o livro de Atos 2. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu
um só como do vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aleluia! Segundo o que o Espírito. Versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Vamos lá ver uma coisa aqui. Jesus disse para os discípulos, para os apóstolos: fiquem em Jerusalém até que do alto, até que a promessa se cumpra. Aleluia! Os discípulos, eles se reuniram em Jerusalém, eles permaneceram em oração. Aleluia! Então aqui, Atos 2 fala do dia do Pentecoste. Nesta Bíblia que eu estou a ler, diz a descida do Espírito Santo. Amém? Porque perceba uma coisa. Jesus disse: importa que eu vá, para que outro como eu venha. Jesus, ele desceu em corpo físico. Ele desceu na forma humana para vir nos justificar. Ele desceu como homem para poder ser o cordeiro, para que não mais a gente tivesse que ir ao templo e sacrificar cordeiros. Para quem lembra, vai perceber que o sacrifício do sangue do cordeiro durava 1 ano, e depois de 1 ano tinha que haver renovação. Então Deus disse que não, o meu povo não pode viver assim. Ele desceu para vir ser ele mesmo o cordeiro, onde nós não mais necessitaríamos de fazer esse sacrifício. O único sacrifício que nós teremos que fazer é abandonar a nós mesmos e aceitar a Jesus. É desistir de nós mesmos e decidir viver a vida com Cristo. Desistir das nossas ideias, desistir daquilo que a gente acha que é certo e aceitar aquilo que Jesus Cristo nos ensina como o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio como o último sacrifício. Ele morreu por mim, por ti, por muçulmano, por judeu, pelo ateu. Toda pessoa viva na terra é digna de receber Cristo. Ele só tem que recusar-se a si mesmo e aceitar a Cristo. Mas ele disse: importa que eu vá, para que outro como eu venha. O Espírito Santo, por que ele tinha que ir? Porque ele estava em corpo físico. Perceba uma coisa, que em todo o seu caminho aqui na terra, Jesus trabalhou diretamente com o Espírito Santo. Se a gente for a ver a história de como Jesus foi implantado na Maria, alguns gostam de dizer que o Espírito Santo é o pai de Jesus. Não é? Porque engravidou a Maria ficou grávida através do Espírito. Não houve penetração. E ele sempre dizia: eu não faço nada que não vejo o meu pai fazendo. Watch this. Veja que o Espírito Santo, se você prestar atenção na pessoa do Espírito Santo, ele é o nosso guia. Aquilo que dizia o meu esposo: de repente você pressente no seu coração, diz que o meu coração falou contigo. Perceba, a Bíblia no livro do Provérbios, acho que é 2 ou 4, 20, diz que do coração procedem as saídas da vida. Tá a perceber? É por isso que muitos dizem que ouviu o meu coração falar. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Do coração procedem as saídas da vida. Quem nos dá vida em Cristo é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele está lá para te guiar. Ele está lá para te dar direção. É por isso que você diz: eu ouvi o meu coração, mas é o Espírito de Deus te dando direção. E veja que Jesus diz: eu não faço nada que não vejo o meu Pai fazendo. Jesus, ele estava aqui na mesma condição que eu e tu. Se você reparar na história de Jesus, é um ensinamento de como que você tem que falar, como é que você tem que andar aqui na terra. Ele vivia em oração e não fazia nada sem a direção do Espírito Santo, porque ele tinha condição carnal.
My God. A carne, ela já está infestada de pecado. Aleluia. Então ele disse, fiquem até que o Espírito do Santo venha. E os discípulos permaneceram. A Bíblia diz que nesse dia houve um fenômeno. Aleluia. Os que ainda não tinham recebido Cristo é que descreveram o que aconteceu com os apóstolos. Aleluia. É por isso que eles dizem que vimos línguas repartidas como de fogo caindo do céu e ficou por cima de cada pessoa. Veja uma coisa, ficou por cima de cada pessoa. Jesus, ele não poderia andar com todos nós ao mesmo tempo por causa da sua condição física. Por isso que ele tinha que ir para o Espírito Santo vir. Ele está dentro de mim, dentro do meu esposo, dentro de cada um de vocês, ao mesmo tempo. Aleluia. Recorda-se que Deus é omnisciente. Ele é omnisciente. E ele tinha que estar dentro de cada um de nós, de forma individual e coletiva. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Porque todos nós possuímos o mesmo Espírito de Deus. O Espírito que está no meu esposo. Pois embora o guie de uma forma, porque o Espírito de Deus sabe como é que a mente dele pensa. Sabe como é que a mente dele está projetada. Ele sabe como é que a minha mente... Ele precisa de trabalhar comigo naquele que é o meu cognitivo, mas é o mesmo Espírito. Aleluia. Aleluia. Então ele desceu. E veja que o versículo 4 disse que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Esse foi o dia em que Deus veio e selou o povo de Deus. Amém. Então quando você faz aquilo que está na Bíblia, no livro, acho que é Romanos 10, confessar com a sua boca, no momento que você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador, a partir desse momento você é selado com essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se une com o teu espírito. Um dia vamos falar sobre isto. Diz que ele se une com o teu espírito e torna-se um só espírito. Aleluia. Recorda que a Bíblia diz que você é corpo, alma e espírito. Amém? E seu corpo é somente o lugar onde se manifesta, seja o que está cheio na sua alma ou o que está cheio no teu espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele está lá para te encher todos os dias, para te direcionar todos os dias. Cabe a nós fazermos o que está em Romanos 12:2, renovar a nossa mente. Começamos a entender o que a palavra de Deus diz e começamos a unir a nossa mente com a mente deste Espírito que está dentro de nós, para que a nossa direção nunca falhe. Amém? Para que a gente possamos nos manter na direção de Cristo, possamos nos manter na direção de Deus. Aleluia. Então no dia de Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo desceu. Ele desceu com o mesmo poder, com a mesma unção. Lembra-se que Jesus disse: Pai, assim como me enviaste, eu também os envio. Yes. Quando ele diz assim como me enviaste, percebe que ele é uma pessoa num corpo físico, mas ele possuía o mesmo poder, a mesma capacidade de Deus, pois embora ele estivesse num corpo físico. Aleluia. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, essa vai ser um pouco chocada. Hoje em dia, muitas pessoas pregam que tudo é um processo. Amém? Que é um processo. Para você ficar curado, é um processo. Eu pergunto, por que um processo? Por que um processo? Quando você olha Jesus, ele nunca levou mais do que o tempo necessário para curar a pessoa. O paralítico vinha, ele dizia levanta e anda, e o paralítico levantava e andava. O surdo queria ouvir, ele tocava no ouvido do surdo, e naquele momento o surdo passava a ouvir. Bartolomeu não via, e Jesus lhe perguntou: o que tu queres? Ele disse: eu quero ver. Perguntou ele de novo: o que tu queres?
Bartolomeu disse, eu quero ver. Mas ele não percebeu que a pergunta dele estava sendo processada naquele momento. Aleluia. Quando perguntou de novo, Bartolomeu já estava a ver. There is no process. There is no process. O poder que está em ti é capaz de fazer muito mais do que você pediu em oração, muito além do que você pensa ou imagina na sua mente. Porque processo. Why process? Because of lack of faith. Por causa da falta de fé. There is no process in God. There is no process in God. Não há processo em Deus. You have to believe that He is. Você tem que crer que Ele é. You have to recognize that He is. Você tem que reconhecer que Ele é. You have to recognize the presence of the Holy Spirit inside of you. Você tem que reconhecer a presença do Espírito dentro de ti. And know that He is there. Sometimes you cannot listen His voice, but it's not because He's not speaking to you. But it's because you don't know how to recognize the voice of God. Hallelujah. Não é porque Ele não está contigo, é porque você não consegue reconhecer a voz de Deus. Why? Você precisa de ter a relationship with Him. It's all about faith. Vou recordar a coisa. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Let me read it. Let me read it para não dizerem que não. Irmã Nancy. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Recorda-se que no princípio eu disse, é o mesmo Espírito Santo que trouxe à existência as coisas. Agora Hebreus está a dizer o que significa aquilo que aconteceu em Gênesis. Significa fé. Então, para você acessar esse Espírito Santo, you need to have faith that He is inside of you. Você precisa de ter fé que Ele está ali e que Ele é capaz de fazer tudo quanto você pede em oração, muito mais do que você pensa e imagina. Você precisa de exercitar a sua fé e começar a falar com esta pessoa, começar a procurar entender a Ele através da Escritura e começar a ter relação com esta pessoa em oração. Crer, a Bíblia diz que antes mesmo de você orar, eu já respondi a tua oração. Porque Ele é omnisciente. Daniel, foi Daniel? Jejum de 21 dias. Não foi Daniel. I forgot his name. But I think, no, it's not Daniel. I forgot his name. Mas as pessoas hoje em dia fazem jejum de 40 dias. Jejum de... Ele ficou de jejum 21 dias porque havia uma batalha para a resposta vir ser entregue. Ele não determinou que ia jejuar 21 dias. Ele disse que eu vou orar até Deus me responder. Amen. What do you have to say more to say about it? Está mais que claro que Deus tenta comunicar dia após dia conosco. Aquilo que a minha esposa estava a dizer é uma realidade. Nota que muita gente está à espera de ouvir uma voz com um tom de voz, se calhar, de grosso, para poder perceber que é Deus a falar com eles. Nota uma coisa interessante, a Bíblia diz que os três é igual a um. Ok? É Espírito Santo, Jesus, Deus. Mas no fim do parágrafo, ele diz que, porém, todos são um. O que significa que Jesus, quando estava na terra, era a voz de Deus no físico. Amen, amen. Ok? Era a voz de Deus no físico. Ele operava dentro da dimensão sobrenatural por completo.
porém estava na terra. Agora que Jesus foi arrebatado para os céus, a voz audível de Jesus é Espírito Santo. Amen. É por isso que a Bíblia diz que Deus é onisciente. Todo lugar onde eu estiver, quando quero falar com Deus, Ele vai me ouvir. Porque eu carrego a voz dele, que é Jesus. Eu carrego o caminho para Ele, que é Jesus. Como diz a palavra, que Jesus is the way to the Father. So, tendo Jesus, que é a palavra, é a voz, que é o Espírito Santo, eu vou me comunicar com Deus. Razão pela qual que a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a paz, gozo, longanimidade. Todas essas coisas, se você, meu irmão, minha irmã, não está a fluir no gozo, na paz, no amor, alguma coisa se passa consigo, o seu coração está bloqueado. Amen. E Satanás está a falar consigo. Mas queremos nós desejar que o Espírito Santo possa vir ao seu encontro. E que certamente Ele está lá, está ao seu lado. Você que em algum momento deu costas a Ele. Porque a Bíblia diz que muitos, por falta de conhecimento, Satanás cegou a mente deles, para que eles não possam aprovar o quão agradável e perfeita vontade de Deus. Amen. Esta é a razão pela qual a Bíblia nos recorda que quando a nossa mente está bloqueada, não há como nos comunicarmos com Deus. Porque, olha, uma coisa interessante, Jesus, por meio da palavra, Ele fala com a nossa mente. E o Espírito Santo, Ele começa a traduzir aquilo que nós absorvemos através da leitura e nos coloca num outro nível, numa outra esfera. Nós desejamos que a sua vida se torne uma bênção e que o Espírito Santo vá ao encontro da sua vida, não só da sua vida profissional, acadêmica, conjugal, social, financeira, em todas as áreas que te compõem. No nome de Jesus, seja abençoado. Amém.